O senador Magno Malta, em vídeo divulgado por suas redes sociais, ironizou a intensidade das reações da extrema-esquerda à atuação do empresário Elon Musk, dono da rede X, antigo Twitter. O senador apontou que a extrema-esquerda começou a atacar o bilionário assim que ele perguntou ao ministro Alexandre de Moraes por que estava promovendo tanta censura no Brasil. Magno Malta questionou. A pergunta do dia é: por que a esquerda está tão nervosa, tão preocupada com o fim das restrições no X? Será que eles estavam se beneficiando de alguma forma disso? Há quanto tempo? A pergunta de Musk foi feita ao ministro Alexandre de Moraes, mas quem está respondendo aos berros e ranger de dentes é a esquerda. O senador ironizou a reação do advogado-geral da União, rebatendo: esse bilionário Bessias, esse aí não pode, mas o Jorge Soros e outros podem, porque financiam as pautas da esquerda. O Elon Musk não tocou no nome de vocês. Ele só disse que o direito à liberdade de expressão está sendo violado no Brasil. O senador disse: o ativismo judicial já poderia ter sido parado se o Senado tivesse agido. Então fica aí, presidente Pacheco. Você precisa se posicionar essa semana. Você precisa tomar uma posição, porque está ficando muito feio o Senado se esquivar dessas situações. Da minha parte, eu tenho mostrado ativismo judicial ao longo dos meus mandatos e vou continuar fazendo isso. E nós vamos ver o que vai acontecer essa semana. Magno Malta ironizou. A velha mídia está tão chateada com isso porque eles tinham o monopólio da informação. Hoje eles não têm mais. Ele acrescentou: vamos esperar os próximos capítulos, mas vamos esperar a reação do Senado, do presidente do Senado. Porque se a nossa Constituição ainda existe, é o Senado que tem que tomar posição com esse ativismo absurdo de violações cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A Folha Política é citada nos chamados Twitter Files Brasil, entre os sites cuja desmonetização foi exigida do Twitter, embora a plataforma sequer oferecesse monetização naquela época. A denúncia do Twitter explica que, além de mandar confiscar a renda dos adversários políticos, o TSE mandou também dificultar ou impedir que as pessoas tivessem acesso aos conteúdos dessas pessoas marcadas. Essas violações de direitos são apenas uma pequena fração do que vem sendo feito nas cortes superiores nos últimos anos. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix,
Há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi pessoal, todos nós já tomamos conhecimento, da posição tomada pelo dono do X, o antigo Twitter, o senhor Elon Musk. Ele, como milhões de pessoas no mundo, já perceberam a violação dos direitos, a violação da Constituição brasileira, dos nossos códigos, e certamente se posicionou. E ao se posicionar, ele não se dirigiu a ninguém, se dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes e fez uma pergunta: por que você está fazendo isso? De forma muito corajosa. Aí todo mundo saiu em defesa do ministro. O ministro da AGU, ele até achou isso um absurdo, e se levantou contra de um bilionário que tenta dar palpite aqui, para criar tumulto na sociedade e tirar nossa paz. Aliás, é o Bessias, é aquele da Dilma que foi levar o documento para Lula no aeroporto. Bom, esse bilionário Bessias, esse aí não pode, mas o Jorge Soros e outros podem, que financiam as pautas da esquerda. O Elon Musk não tocou no nome de vocês. Ele só disse que o direito de liberdade de expressão no Brasil está violado. E o ministro tentou impor isso à plataforma que pertence a ele. E entendendo a ilegalidade, ele resolveu revelar. E aí vi os posts dos petistas, dos esquerdistas reagindo a isso. Um disse até que autorizava o ministro Alexandre prender Elon Musk. Você está de brincadeira. E todos achando que é um absurdo o que ele disse. Não, ele não falou de perfis de vocês da esquerda. Muito pelo contrário. Ele está falando de perfis de pessoas que pensam diferente, pessoas que são de direita e têm todo o direito de expressar aquilo que acredita, seus valores, sua vida, sua fé, direito à propriedade privada, direito ao armamento. Mas essas pessoas hoje são chamadas de antidemocráticas. O Elon Musk percebeu e viu a plataforma sendo acuada no Brasil. Ele até tomou uma posição muito dura, dizendo: olha, a próxima reação será fechar o escritório. E aí, os empregos, como ficarão? Vocês que têm gerado tanto desemprego no país. Mas a plataforma certamente continuará atuando lá dos Estados Unidos. E ele vai revelar agora, num segundo momento, disse, todos os e-mails recebidos do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é que precisa responder, porque a pergunta dele é ao Moraes: por que está fazendo isso? E aí ele fala da violação dos direitos, porque conhece a Constituição brasileira. Quem sabe o seu corpo jurídico no Brasil e no exterior conhece a legislação brasileira e acha e sabe que tem violação. Então cabe, quem sabe, ao ministro falar com o Musk, se relacionar com ele, fazer uma discussão entre eles dois, da legitimidade da pergunta dele, e daquilo que ele vai fazer e prometeu fazer. Pois é, vamos esperar os próximos capítulos. E um general faz um texto também no Twitter, colocando as questões da violação da liberdade, dos direitos no Brasil, a liberdade de expressão, e provoca o Senado brasileiro. Porque eles também sabem que a responsabilidade é do Senado. O ativismo judicial já poderia ter sido parado se o Senado tivesse agido. E então fica aí, presidente Pacheco, você precisa se posicionar essa semana. Você precisa tomar uma posição, porque está ficando muito feio para o Senado se esquivar dessas situações. Da minha parte, eu tenho mostrado o ativismo judicial ao longo dos meus mandatos e vou fazer isso, vou continuar fazendo isso, e nós vamos esperar o que vai acontecer essa semana agora, diante desses e-mails revelados, a fim de ter todas as informações que são sigilosas,
Todo mundo que faz uma conta no Twitter ou qualquer uma outra plataforma, ele assina um termo com a empresa de privacidade. Mas ele queria a privacidade dessas pessoas e é possível que o Congresso Nacional todo, todos nós, estivéssemos monitorados. Então, parabéns ao Elon Musk pela coragem e eu espero que o ministro tenha também a coragem de responder e de conversar com ele, assim, não é? Para que nós brasileiros possamos manter a nossa luta, a nossa liberdade. A velha mídia está tão chateada com isso, tão chateada porque eles tinham o monopólio da informação. Hoje eles não têm mais. E o Elon Musk falou que vai liberar todas as contas censuradas do Constantino, do Alan, dos Santos, do Paulo Figueiredo e assim sucessivamente, de todos aqueles que estão censurados e daqueles que estão sendo vigiados, não é? Pelo Twitter, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Vamos esperar os próximos capítulos, mas vamos esperar a reação do Senado, do presidente do Senado, porque se a nossa Constituição ainda existe, é o Senado realmente que tem que tomar posição com esse ativismo absurdo de violações cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes.